Vamos? Como que faz uma... Vamos aquecer. Oi, oi, oi. Que bom que você chegou aqui em mais um Música em Pessoa. Hoje, ao meu lado aqui, um músico cheio de rodinha no pé. Viajou já um monte de lugar do mundo. Luiz Reis. Que bom estar aqui de novo com você, Fernanda Potenza, artista plástica, bailarina, perguntadeira nata. Mais uma vez estamos aqui hoje com uma convidada especial que eu sou muito fã. Ah, eu também. Tava no topo da minha lista pra entrevistar, assim. Tava ali. Eu queria trazer essa pessoa aqui. Não, sabe que quando eu tava morando na Austrália lá, eu fazia aula de canto online com ela e era o melhor momento da minha semana. Ah, é? Eu tive a oportunidade de fazer uma aula junto com o Luiz de canto e eu acho que eu nunca suei tanto na minha vida. De nervoso. Mexe muito, mas olha assim, a nossa convidada, ela é cantora, compositora, professora. Ela tem uma escola, uma casa de cultura já há 46 anos. No ano que eu nasci, em 1981, ela lançou o primeiro álbum, primeiro LP. Sim, ela é boa faz muito tempo. Hoje, com vocês aqui… Em pessoa, Mônica Marsola! Bem-vinda! Estou muito feliz de participar aqui com vocês. O Luiz é muito especial para mim. E ainda depois eu conheci a Fernanda, né? Bom, a gente estava falando aqui… Camerati, a sua casa de cultura, você é a fundadora. Foi em 79, 46 anos de casa de cultura. Como que foi isso? Da onde pintou essa ideia? Porque, olha, ter uma casa de cultura e uma escola de música no Brasil por 46 anos, imagino que não seja uma tarefa fácil. Eu não conheço ninguém que resistiu. Eu vivo perguntando, quantos anos aqui, quantos anos ali? Bom, na verdade aconteceu por um encontro também, que eu tive com outro compositor chamado Cláudio Lute, que é um compositor… morou muito tempo lá em Santo André, eu sou do ABC, e a gente se juntou nessa ideia. Eu era uma garota, né? Eu tinha 17 anos. Foi o meu primeiro empreendimento e continua sendo até hoje, né? Você tinha 17? Tinha 17 anos. E eu abri a Camerati junto com o Cláudio, porque a história é a seguinte. Eu dava aula numa outra escola de música no ABC, que eu comecei a dar aula com 15 anos, chamada Escola de… Santo Esteban, que é um violonista. Com o violão na mão? É, mais ou menos isso. Tem muita história, não sei nem se dá tudo. Meu pai era louco. Meu pai era um cara muito louco por música. Nós somos 3, então, aqui. E ele não era músico. Então, para você imaginar, eu realmente nasci com… no meu livrinho de maternidade, ele escreveu que eu ia ser cantora de blues no dia que eu nasci. Uau. Então, ele deve ter dado uma forçadinha nisso, né? E com 4 anos, eu entrei numa escola… Ele me colocou numa escola de música, mas antes ele contratou uma babá que tocava violão. Porque ela me levava para a escola, fazia aula junto, e todo dia, quando a gente chegava em casa à noite, ele falava o que a Mônica aprendeu, né? Aí ela mostrava, ele me fazia tocar com ele e compor uma música por semana. Seu pai? Meu pai. Ele era muito criativo, muito musical, e aí eu sabia lá fazer Ré maior e Lá maior, e aí a gente fazia uma cançãozinha. Entendeu? Então eu tenho canções assim, desde que eu tenho… com 4 ainda não, era só uma brincadeira. Mas com 6 anos as canções já eram um pouco mais elaboradas, né? Dentro da possibilidade do momento, mas que até hoje existem. Existem e a gente canta. Então, todo Natal eu tenho uma canção lá de Natal que a gente canta com os irmãos, que aí todo mundo foi músico na família, não tinha jeito. E meus netos agora continuam cantando, é muito legal isso, né? Então tudo começou com essa loucura do meu pai. E eu sou muito grata a isso, porque eu acho que a infância musical saudável é que traz pra gente a habilidade. Eu não acredito muito nesse negócio de dom. Eu acredito em propiciar para as pessoas oportunidades de viver aquilo. E não precisa ser músico para isso. Né? Sim. Então, você pode escolher outras coisas e ser musical. E saber curtir uma música, apreciar, perceber as nuances que existem dentro da linguagem, né? Então, desde os 4 anos, você tá tocando violão? Tô tocando violão. E a sua rotina com violão
Teve muitas mudanças ou Na não? verdade, eu comecei com piano, porque assim, eu tenho uma irmã, que eu era muito tímida, eu sou muito tímida. E aí, meus pais também demoraram 5 anos para eu nascer. Então, tinha uma expectativa muito grande. Quando eu nasci, já tinha uma música que chamava Mônica Menina. Ele fez uma música, eu fui a primeira. Fez uma música na semana que eu nasci, que chama Mônica Menina, e que é muito legal. E em seguida, minha mãe e meus pais tiveram mais 3 filhos. Então, tipo, eu fui a primeira muito esperada, e aí tive que dividir tudo, né? E eu era muito tímida, e minha irmã era muito expansiva. Aí eles decidiram, né, que eu servia mais pro piano e minha irmã mais pro violão. É maluco isso, né? Aí, então, minha irmã foi pro violão, e eu fui pro piano. E acontecia um negócio muito interessante, que eu chorava a aula inteira de piano. Mas eu tocava, lia a partitura. E a professora falou assim, olha, eu não sei o que acontece com a Mônica. Ela é ótima, mas ela chora o tempo todo na aula, né? E você lembra por que você chorava? Eu descobri por que eu chorava quando eu tinha 16 anos, que eu entrei na faculdade de música. Eles acharam que era porque eu tinha ciúme da Raquel. Então falaram, não, então vamos mudar a Mônica pro violão também, né? Mas só que quando eu entrei na faculdade de composição e regência, eu tive que fazer o piano como instrumento complementar, né? E aí eu entendi, porque o som do piano era muito, para mim, emocionante. E é difícil a criança conseguir nomear os sentimentos, né? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas era isso. Porque aí voltou aquela sensação que eu tinha quando eu tocava quando criança. O som do piano mexe muito comigo nesse sentido, né? Sim. Da emoção de chorar. Inclusive, eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade em chorar. Eu tenho dificuldade, mas botou um piano ali, o negócio deságua, né? Sim. Comigo aconteceu ao contrário. Às vezes, os professores que choravam durante a minha aula. Não sei se aconteceu isso com você mesmo. Mas por quê? Eles choravam de emoção ou de raiva? Eu pergunto pra você. Você me deu aula um tempo. Espero que você nunca tenha chorado depois das nossas aulas. De falar assim, esse menino não tem jeito de chorar. Não. Eu sempre gostei muito. E olha aqui, falando em chorar. Eu fiquei emocionada. Você já emociona a gente. Essa história é muito linda, né? Eu sou muito grata, assim, a toda a minha trajetória. Porque tudo foi acontecendo, passaram tantas pessoas importantes na minha vida, importantes que eu digo assim, não só no sentido fama, tá, Luiz? Você é uma dessas pessoas que eu falei, nossa, que presente que a Diana me deu, né? Que é uma amiga nossa, Sim. Que foi professora dele também, e que pra mim, todo mundo é um presente, sabe? Não importa se o cara... Como eu disse, vou repetir. Eu não acredito nessa história de dom. Eu quero passar a minha paixão pela música para as pessoas. Então, acontecem coisas lindas, né? Essa semana, por exemplo, a semana passada, eu recebi uma criança que o pai foi meu aluno. Gente. Nem foi meu aluno, foi aluno do meu irmão, do Duda. E a avó me ligou porque eles estão passando por uma situação que a mãe morreu, a mãe dessas crianças, e ela lembra do Camerati como um lugar de acolhimento. E ela falou, vai fazer bem pro meu neto fazer aula com você. Então, isso paga tudo. Então, eu dei aula, pro Andrés, do Sepultura, por exemplo. Sim. Que é apaixonado por violão. Vocês sabem que ele é apaixonado por violão, né? Sim. E eu tive a honra de começar... ele já tinha tido aula com uma outra professora, mas quando ele veio para Camerati, ele queria aprender a ler partitura. E eu fui a pessoa que começou a caminhar com ele nessa questão da música clássica, que é a grande paixão dele. Ele estuda violão. E que legal de saber, né? Que tem um cara de uma banda de metal, famoso no mundo inteiro, que vai estudar uma coisa completamente diferente dentro do naquela época, ele era criança, né? Então, eu devia ter uns 18 anos e ele devia ter 14, tá? E a gente começou a fazer, inclusive na festa de 40 anos da Camerati, ele foi lá de surpresa. Não para mim, mas para o público, né? Porque a gente não quis anunciar, porque senão ia ter muita gente. E ele tocou a primeira música que a gente aprendeu, que foi Jesus, Alegria dos Homens, do Bach. Que legal. Nossa. Né? Então, para mim, não importa muito ele ser o Andreas Kisser, que é um cara famosão, ou esse menininho que tá vindo agora depois de 30 anos que eu trabalhei com o pai dele, né? Eu falo porque realmente a Camerati é uma família.
né? Ó, tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Uma que você mencionou a Diana Goulart, né? Que foi a minha professora de canto há uns 15 anos. Porque eu sou músico, mas eu não consigo cantar. E eu tinha tentado várias professoras de canto e não dava certo. Elas às vezes diziam pra mim assim, você tem uma voz muito única. Deixava uma dificuldade que elas não sabiam resolver. E quando eu caí na Diana, eu pensei assim, essa mulher é mágica. Porque ela falava alguma coisa e instantaneamente eu nem me reconhecia mais cantando. E recentemente, eu morando na Austrália, queria voltar a fazer aula com a Diana falou, não dou mais aula de canto, não quero mais, mudei de carreira. E eu implorava, por favor, você é a única que sabe lidar comigo. Ou então, pelo menos, me indica alguém. E daí ela falou assim, Mônica Marsola, é a única que vai saber lidar com você. E daí eu descobri que você é mágica também, porque você fez mágica comigo e eu adorava. Isso é muito legal. E você sabe que é muito legal você falar isso, porque eu, por exemplo, eu tenho uma neta de 10 anos, né? E eu falo pra ela que eu sou bruxa, e ela acredita. E eu falo, você herdou os meus poderes. E ela fala, mas quando que eu vou ganhar a vassoura? Eu falei, só quando você tiver 16 anos a gente vai ter a vassoura, que não pode dirigir com menos de... Então é muito legal isso, porque essa questão da magia, né? Não é nada mais do que você acreditar, né? Então eu tenho esse costume de acreditar nos meus alunos, acreditar de verdade. Então eu pego às vezes, não é o seu caso, tá, Luiz? Mas às vezes eu pego alunos com muita dificuldade de afinação ou de colocar a voz e realmente eu me esforço para que aquilo, para que ele perca essa dificuldade ou se ajeite com ela, porque eu também acho que não precisa ser todo mundo igual, né? E eu acho que isso é importante. Quer dizer, o que me interessa em cada aluno é a unicidade da voz, é vamos dizer, a impressão vocal, pensando na impressão digital, que aquela pessoa tem. Não quero que você cante igual a ninguém, eu quero que você cante com a sua voz, né? E a outra coisa que eu ia dizer é que a Fernanda, quando te conheceu, descobriu que a filha dela também passou pelas suas mãos numa escola. Né? Então a gente não saiu muito longe, porque Mônica Marsola aqui espalhando o amor. Que muito doido. Assim, filha, conheci uma pessoa, né, que, nossa, foi demais. E começa a descrever, ela falou, eu também conheço. Olha que legal. A Mônica, ela dava aula lá na escola que eu estudava, tudo. Isso é muito legal. E eu gosto disso também, de trabalhar. Eu tenho um trabalho forte com crianças, né, também. Tenho uma série de músicas de criança, discos de criança no Spotify, né. E porque eu acredito mesmo que a infância é o lugar que a gente planta coisas, né. E é uma tendência, lógico, numa família que todo mundo é engenheiro, você acaba passando mais essa questão da lógica para os seus filhos. É normal, né? E numa família como a minha, que é cheia de gente da música, você acaba incentivando muito esse lado. Mas a gente tem que ampliar, porque todo mundo tem capacidade de tudo, né? Você pode se identificar um pouco mais com uma outra coisa. E aí eu comecei a trabalhar em escolas, né? Porque aí tem mais crianças. É uma outra aula de música que a gente dá dentro da escola. Não é a mesma música da escola de música, né? Bom... Já pulei um pedaço da pergunta, né? Mas enfim. Não, eu queria até voltar, porque com 17 anos você abre a Camerati. E aí, você estava dando aula em escola também. Eu estava dando aula na escola de violão. Tá. E essa parte é importante. Então, eu falei para vocês que eu conheci o Cláudio Lucci, que é um compositor. Em 77, o Cláudio, que foi quando eu comecei a trabalhar na escola, ele foi gravado pela Elis Regina. Tá? Ele tem 2 músicas gravadas com ela. E a gente começou um relacionamento. Eu tenho 3 filhos com ele, tá? Meus filhos são filhos dele. E aí a gente resolveu se casar, entendeu? E era aquela coisa, e meu pai falava... Meu pai é sempre um grande mentor, né? Ele falava, tudo bem, Cláudio, a Mônica é uma criança, mas se vocês querem casar, tudo bem. Só que eu acho que vocês têm que comprar a escola do Santo Esteban. Porque vocês precisam ter um trabalho mais... que vocês consigam se sustentar, né? E vocês 2 estão lá, então vamos fazer uma proposta para o Silvio, né? Que é um grande violonista, o Silvio Santo Esteban. E aí, meu pai orientou o Cláudio, né? Orientou a gente. E com o dinheiro dos direitos autorais, eu vou cantar um pedacinho aqui dessa música, a gente pegou e comprou a escola. Então, nossa, olha que privilégio, né? Eu conheci Elis por conta do Cláudio, mas eu não tinha a mínima noção do que significaria essa mulher na música popular brasileira,
né? Conheci a Elis, cruzei com ela várias vezes pessoalmente, por conta do relacionamento dela com o Cláudio. E ela é responsável diretamente pela Camerati, nesse sentido, de que a gente pegou a grana dos direitos autorais. Foram 2 músicas que ela gravou do Cláudio, no mesmo disco que tem Romaria, né? Porque ela também tinha essa bondade, né? Essa gentileza de, em cada disco, ela oferecer compositores novos. Nesse disco, os compositores novos eram o Renato Teixeira, com a canção Romaria e mais uma outra, e o Cláudio com a Colagem e o Vecchio Novo. Eu vou tocar um pedacinho do Vecchio Novo, que é uma música linda, que fora Elis, acho que só eu que canto. Uau! Porque o grande sucesso desse disco foi a Romaria, né? Amor sem pé nem cabeça, que vive dentro de nós, explode tão facilmente e sem mais nos esquece sós. Quantos e tantos presságios que por instantes nos faz sentir-se forte, moleque, e estranhamente encarar um belo poema novo, vecchio de tanto amor, amar, vecchio encanto novo, sempre aqui onde estás. Por aí vai. É lindo isso, né? E nessa época, Luiz e Fê, a escola não se chamava Camerati. Chamava-se Violão e Companhia. E era onde essa escola? Santo André. Em Santo André. No ABC Paulista. E aí as coisas foram rolando e a gente queria um espaço que abrigasse um estúdio de gravação. Né? Que enquanto... Acho que esse é um diferencial da Camerati. A Camerati é uma escola de compositores. E não uma escola de, vamos dizer, de músicos que tocam muito. A gente toca bem, mas a nossa maior preocupação é a criatividade, né? E na época, então, a gente tinha o Clã, por exemplo, que era uma escola de música muito importante, né? Que trabalhava a música, mas trabalhava muito essa questão de improvisação, né? Que é diferente, é uma praia muito legal, mas não era a nossa praia, né? E não é. Então, acho que esse é um diferencial muito legal, que a Camerati era uma escola de criadores. Então, a proposta vinha daí. E por isso a gente queria ter um estúdio, não só para gravar as nossas coisas, mas para gravar os nossos alunos. E aí a gente abriu uma outra casa, lá em Santo André mesmo. E em seguida a gente falou, não, mas a gente também precisa ter um espaço para ter performances. Então, tem que ter o trabalho educacional, o trabalho de registro e o trabalho de performance. Aí é que nasceu a Camerati. Aí a gente fez um monte de estudos, assim, com algumas pessoas de educação, né? E conseguimos encontrar uma casa que cabia isso. Então, a gente tinha a escola, tinha um teatro no meio da escola e no fundo da escola um estúdio de gravação. E o Cláudio cuidava dessa parte do selo, né? Então, que a gente teve um selo. A gente lançou no Camerati Arrigo Barnabé, uau, Zé Miguel Wisnik, o primeiro CD do Zé Miguel Wisnik foi gravado na Camerati, Paula Morelenbaum, teve gente lá, Edivaldo Santana, a gente fazia shows lá, Susana Salles e Nausete, porque o ABC é um grande polo, né? Por exemplo, você falou, no outro programa, você falou do Boccato. Boccato é de Santo André, Boccato vivia na Camerati. Gravei muitas coisas com o Boccato. E, porque a banda Metalurgia é de São Bernardo, né? Que é no ABC Paulista. Então, aí a gente fez a Camerati. E Camerati significa camaradas que se unem para um mesmo objetivo, tá? E lembra também Camerata, que é um
conjunto de músicas, né? E casa, porque a gente queria que fosse realmente um lugar que as pessoas se sentissem em casa, né? Então, como italianos, né? Eu e o Cláudio, a gente, sei lá, tinha um ensaio do coral, depois fazia um almoço com todo mundo lá. Sempre teve essa coisa da casa, né? Da comida, né? Que acho que, assim, uma coisa muito boa quando você vai, né? Se desafiar a aprender um instrumento, a cantar. É você se sentir acolhido, né? Exatamente. E essa coisa de você criar um afeto com a pessoa, né? Criar um lugar de afeto, né? Então, você não vai ali, acabou e sai rápido e vai embora, né? Exato. Você cria ali, acaba conhecendo os pais, acaba, né? Todo mundo… Nossa, e a gente sempre teve isso, né? Mesmo, e depois isso durou… então, até 85, a gente tinha o Violão e Companhia, que era, vamos dizer, o germe da Camerati. Em 85, a gente fundou a Camerati com o nome de Camerati e com essa ideia, né? Com essa ideia de trabalhar o artista nos seus vários níveis e momentos, né? E mesmo as crianças. Então, nessa época, a gente já tinha nossos filhos, né? E a gente tinha uma preocupação, como é que vai ser a escola deles, né? Que acho que todo pai passa por isso, né? Sim. Você quer a melhor escola para o seu filho. E a gente sempre achava ruim que as escolas, naquela época, não davam muita oportunidade para arte, né? Então, o que a gente fez? A gente começou a encontrar essas escolas e a gente chegou numa escola e a gente falou assim, é o seguinte… Porque a gente foi bem atuante no ABC, muito importante para a cultura do ABC. Vocês querem o Camerati aqui dentro? E a escola mais maluca que a gente falou, a gente quer. Falou, então tá, então a gente vai dar todas as aulas de artes aqui. E a gente formou uma equipe em que a gente dava aula de música, de teatro, de artes plásticas, para todas as crianças da escola. No primeiro ano a gente trabalhou dentro da escola. No segundo ano a gente falou, agora a gente quer que eles vão para a nossa escola. Então eles iam uma vez por semana para a escola e circulavam no estúdio, no teatro. E a gente gravou disco com esses alunos. Foi um trabalho lindo, assim, que a gente fez. Primeiro, por amor à arte. Sim. E para poder oferecer para os nossos filhos uma coisa mais legal de arte dentro da escola. Sabe o que eu gostei muito? Que você falou dessa loucura dos seus pais, né? Que eu acho uma loucura muito boa. E você experienciou isso como criança desde cedo. E daí você proporcionou isso para sua família, para os seus filhos, para os seus netos. E expandiu a partir dos seus alunos, né? Você trouxe aquela coisa que você vivenciou em casa. De usar a criatividade como uma grande brincadeira. Exato. E agora você proporcionou isso para mim. Os meus filhos, por exemplo, eles morrem de ciúme dos meus alunos, né? Porque, tipo assim, agora eles são adultos, mas sempre teve isso. Mas, você gosta mais dos seus alunos do que da gente? Eu falei, não. O amor é igual para todo mundo. Vocês só nasceram na minha casa. Mas todo mundo tem a mesma importância para mim. Tá? Os meus alunos são muito importantes para mim. Até hoje tem isso. Você já foi acusado de ser meu aluno predileto. Essa eu não sabia. Muito engraçado. Mas gostei. Muito engraçado. Agora a mamãe tem um aluno predileto e tal. Eles transferem isso para vários alunos. Porque, lógico, tem alguns momentos que… E também acho que porque como você fazia aula online… eles assistiam várias coisas, por causa do fuso horário também, era uma aula que era de noite. Isso, de noite. Você, então, né? Aí, ainda tem um filho que mora comigo, né? Então, tem isso, né? É muito… Mas eu acredito nisso mesmo. O filho é importante, lógico, não estou tirando a importância deles. Mas, assim, eu acho que… o amor, ele de uma forma mais aberta, de uma coisa mais ampla, né? Quer dizer, eu gosto de gente. E, para mim, as pessoas são importantes, né? Mesmo as pessoas difíceis, assim. Quando eu pego alunos difíceis. Sim, e eu acho que… desculpa, Fê, mas isso eu acho que é uma coisa fundamental para um professor de música e professor de qualquer área, que é amar o que faz. Exato. E gostar da troca. Então, e aí eu tenho tido uma ajuda, né? Meus 3 filhos, então, 2 são bailarinos, todos mexem com cozinha, tá? O plano B de todos eles foi a cozinha e virou o plano A, depois da pandemia. Então, minha filha mais velha é bailarina, dançarina, de dança contemporânea, educadora e padeira, tá? Então, ela tem uma grife de pão que chama Pão de Quem Dança,
tá? E é muito legal, porque é tudo ritualístico. Então, ela cria as receitas de pão e ela dá nomes. E quando ela faz o pão, tem um ritual de dançar antes. É real, isso não é mentira. O Ettore, que é meu filho, o meu segundo filho, ele também é bailarino de dança de salão. Estudou na Alemanha dança clássica, mas o grande lance dele é a dança de salão. É chefe de cozinha. Que também, na pandemia, é que ele falou, bom, agora é hora de eu ir para o plano B, né? E hoje ele tem um restaurante em Atibaia. E o meu terceiro filho, que é o Jean, ele foi, vamos dizer, o que ficou mais longe da música, porque ele se colocou numa posição de patinho feio, né? E a gente sempre foi tentando quebrar isso, mas ele sempre estudou música, toca flauta, agora vai fazer um curso de percussão com o da Lua, que é um cara muito legal, que já tocou comigo e também é do ABC. E é confeiteiro. Então, quer dizer, lá em casa é música e comida. Agora, eu tô aqui me segurando, né? O Luiz já passou na frente, eu tô aqui segurando. Pra saber, Mônica, veja bem, desde os 17, empreendendo, né? Tendo a escola de música, leva a música pra um outro lugar. Como que é ser mulher, mãe de 3 filhos e dar conta de tudo isso? E aí eu quero saber assim, você olhava a louça e falava assim, gente, isso é para outra pessoa porque eu tenho que fazer as coisas ou não? Como que você administrou? Eu sou muito controladora, é muito difícil, porque eu quero que tudo funcione bem. Então, ainda casada com um compositor, né, é bem complicado, porque a mulher… tudo bem, talvez seja uma coisa da mulher da minha geração, acho que a gente está evoluindo, né? Mas por mais legal que fossem os homens da minha geração, tipo assim, quando ele estava compondo… Eu ficava segurando tudo pra ninguém. Um rei, isso, né? Exato. Quando é a gente… Aí você se vira, panela, bota a criança no peito. E ainda amamentei meus filhos, quer dizer, você bota a criança no peito, Sim. faz a comida, toca, leva a criança junto. É uma loucura. Eu acho que isso não é legal, né? Não. É muito… Como é que fala? É muito conflito. Né? É muito conflito o tempo todo, né? A mulher, o artista, é conflito o tempo todo, né? A gente acabou de ir num show do Mike Starr. Sim, E o palco tem uma mulher, né? E eu Que é acho a mulher dele, né? que é a mulher a esposa dele. E que toca super bem e tal. Mas assim, não é por ser a mulher dele. Tem uma mulher num palco de jazz, né? É isso que você está falando. De repente, o homem vai fazer alguma coisa. E se a gente não quebra, não questiona… né? Então, assim, nós estamos numa fase onde estamos abrindo… né? Lugares para se poder questionar. Mas ainda existe. Então, eu devo ser mais velha do que a mulher dele, né? Quando eu tinha 17 anos, aí foi indo à escola junto, e aí a gente também tinha um trabalho artístico, né? Num primeiro momento, nas músicas dele. Isso também é uma coisa delicada, muito. Né? Eu já era compositora, mas o meu primeiro disco, ainda um vinil, em 1981… era um disco de composições do Cláudio. Ai, gente. E era uma banda… Canta a boca de Mas olha, eu acho que fez parte do meu aprendizado, mas é uma coisa muito difícil de lidar. Difícil. Então, era assim, eram as músicas dele, né? Era um grupo que vinha meio que na cola de uma outra banda chamada Moto Perpétuo, que é uma banda de rock progressivo, e que o Cláudio fazia parte, junto com o Guilherme Arantes e junto com mais 3 artistas. Eu entrei nessa banda no lugar do Guilherme, tá? Então, essa banda foi todo mundo que era do Moto, mais eu. E eu tocava baixo e violão, né? E cantava. E então, já existia um estranhamento. Mas, ao mesmo tempo, existia assim. Então, se o cara do som vai fazer o som, ele nunca dava muita bola pra mim. Sendo que o meu violão era carro-chefe naquilo lá. Éramos 2 violões, eu e o Cláudio, 2 vozes. Então, a gente passa por coisas estranhas. É uma coisa que aconteceu nesse trabalho, que eu gravei todas as vozes, mas na hora de sair o disco, minha voz saiu de lá e entrou a voz dele. São coisas assim, que eu entendo,
Tudo bem, ele também tinha direito. Mas, ao mesmo tempo, eu olho por esse outro lado. Puxa, eu não consegui ter força suficiente naquele momento pra me rebelar, talvez. Sim, pra gritar. Podia ter chamado a gente. Você fica meio sem voz, mas é que é uma coisa que, na época… eu levei aquilo como normal. E depois, às vezes, demora muito pra gente entender o que aconteceu, né? Isso. E acho que, assim, eu não acho que foi sacanagem. Foi inabilidade… no caso da pessoa, de contornar isso. Porque eu acho que ele se sentiu ofuscado, né? Por uma mulher… É chato falar isso de mim. Mas eu me sinto uma mulher poderosa, assim. Poderosa no sentido de fazer. E acho que isso foi uma coisa ruim pro meu relacionamento com ele. Porque a gente não sabia lidar com isso. Não tô falando que ele… Sim. Não, nós não soubemos lidar com isso. Porque, na verdade, todo o brilho que eu levava para a música dele era porque eu adorava aquela música. Não era porque eu amava ele, era porque eu adorava aquela música. Que realmente é uma música que é valorosíssima. Entendeu? Então, mas depois acho que ele refletiu. Eu tenho agora uma nova mixagem desse trabalho com as minhas vozes, né? E é muito legal ver isso, né? E teve esse disco do Moto Perpétuo faz 50 anos. Fez 50 anos em novembro do ano passado. E teve um show no Piu Piu com essa banda original, tirando o Diógenes, que é o baterista que morreu, né? E o guitarrista também que morreu. E eu fui assistir, eles falaram de mim, do São Quixote, que chama São Quixote esse trabalho, né? Que é um trabalho muito importante também, tá nas enciclopédias de rock, entendeu? E eu sou muito da MPB. Isso também foi um conflito, né? Pra mim, do tipo de música que eu era exposta com a música que eu realmente gostaria de fazer. Todo mundo na sua casa era mais da MPB ou não? Então, eu acho que tem uma coisa de geração, assim. O meu irmão mais novo era mais do rock and roll, que era o amigo do Andréas, tá? Então tem um disco do Andréas, por exemplo, em que ele fala aqui em latim. Não sei se já viu isso. É um disco que tem uma música em latim. E é uma história maluca, porque… Do Sepultura? Do Sepultura. E essa tradução… Meu pai, depois que minha mãe morreu, ele virou padre. Olha a história. Da Igreja Católica, é verdade. Não. Juro, verdade. Não, depois que sua mãe morre… Meu pai, depois de que eles ficaram casados 39 anos, ele era seminarista antes de conhecer minha mãe. Saiu do seminário para casar com minha mãe. Quando minha mãe morreu, ele voltou. Uau. E ele conseguiu ser padre, tá? Assim, com autorização do Papa e tudo. Foi um dos únicos, né? E freira não ia poder ser, mas o padre… né? E aí, meu pai que fez a tradução pro latim dessa música. E, inclusive, gravou lá o texto. Pena que eu não sei se eu consigo resgatar isso, porque, infelizmente, meu irmão também morreu. E meu irmão foi a voz que foi pro disco. Uau. Do Sepultura. Assim, então… Agora, o meu outro irmão, o cara é a reencarnação do João Bosco, assim. O Beto. E só a Raquel, que é a minha irmã, que eu acabei com ela no violão, desistiu de ser música, né? Mas ela é musical. Ela não foi música profissional. E, na verdade, não foi uma imposição. Foi um amor mesmo que nós três acabamos desenvolvendo pela música e que levou a gente pro profissionalismo, né? Minha irmã é advogada. Ele deixou o campo fértil para vocês, né? Pra gente escolher. Aquela criatividade para escolher e daí veio naturalmente, né? Veio naturalmente. Essa loucura boa de conceber uma banda. É muito curioso, assim, porque trabalhar em família, depois trabalhar com o marido, tipo, são coisas muito difíceis. Mas assim, eu não sei fazer diferente, por exemplo. Então, eu tenho esses dois irmãos músicos, né? E quando a gente tocava junto, porque agora somos só dois, porque o meu irmão morreu, meu irmão mais novo. Quando a gente toca junto, é uma coisa tão demais para nós e para quem tá vendo também. Eu falo sem falsa modéstia, porque é tão verdadeiro aquilo, sabe? E não tem conflito na questão musical, né? O Duda trabalhou comigo a vida inteira, foi sócio da Camerati, tá? Foi quem dirigiu o estúdio. O Beto seguiu outros rumos, depois voltou para cá, para São Paulo. Mas a gente tá sempre junto. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um ensaio com uma banda, que eu botei ele na banda, que vai ser um show de um aluno meu que vai fazer 70 anos. Ai. No Blue Note. E a comemoração é um show dele, com as músicas dele e uma banda que eu produzi. Então, isso é muito legal. Porque, na verdade, acaba sendo… A gente só agregou gente na família. Eu tenho uma família muito grande. Fora a família de sangue, né? Sim. E eu acho que isso é assim mesmo.
Eu acho que é difícil, mas eu acho que é difícil porque você tem que abrir mão. É uma lição de, vamos dizer, de humanidade, né? De você desapegar. Então, quando você tem um conflito com alguém, você tem que desapegar de alguma coisa para poder se abrir, para poder entrar num acordo com aquela pessoa. Seja até na nota musical que você quer usar. Isso acontece, né? Quer dizer, você vai fazer um arranjo ou você vai ser produzido por alguém. Como eu também tive essa experiência que foi muito marcante, mas muito difícil, né? Que eu fui produzida pelo Filó Machado. Uma coisa bem... É um gênio da música, mas, assim, muito difícil de trabalhar com ele. Né? Não porque ele seja... A pessoa é muito doce, mas musicalmente ele é muito fértil. Então, é muito difícil de acompanhar, sabe? Tudo que ele está querendo que você faça. Ele fala, você não entende. É muito maluco, né? A gente assistiu um show dele e eu falei, gente, ele coloca a galera na fogueira. E ele fez. Põe na você fogueira. Imagina, eu conheci o Filó por acaso, tá? Eu fui no show de uma amiga, que é a Tuti Baê, que eu tenho um livro de canto com ela, que é um livro muito legal, que, assim, foi o primeiro livro de canto popular, né? E a Diana também tem um. Na verdade, nós somos precursoras nisso, porque não tinha livro de canto que falasse de música popular brasileira, né? E a Diana e eu e a Tuti temos esse livro. E eu fui assistir, chama Canto uma Expressão. É muito legal, é indicado nas faculdades, todo mundo vê. Hoje tem mais coisas, mas foi o primeiro. Esse livro saiu em 2000. Quando que você... No ano 2000. 2000. E aí eu fui assistir um show da Tuti e a Badia nesse show, a Badia Assad. E eu tinha feito uma música para 2 violões. Falei, pá, eu vou levar. Tinha cassete nessa época, né? Então eu tinha cassete gravado e tal. Falei, vou levar pra Badia. Quem sabe a gente toca isso junto, ou ela mesma toca os dois. Levei a partitura, né? E quando eu cheguei no show, fora a Badia, quem deu canja? O Filó. Eu falei, não vou dar essa fita pra Badia, não. Depois eu até dei, mas eu vou dar pro Filó. Aí, chegou no final do show, fui lá, falei com ele. Falei, Filó, isso aí eu sou compositor e violonista, esse aqui é um trabalho meu. Gostaria que você ouvisse. Dei a fita pra ele. No dia seguinte, ele me ligou. Uau. E falou... Eu não sabia nem quem era ele, pra falar a real. Não sabia, não. Aí ele falou, olha, eu sou o Filó, eu ouvi a tua fita. Eu queria te ver. Eu queria ver você tocar pessoalmente. Como que a gente faz? Aí, nesse dia, aconteceu uma coisa muito maluca. Que quando eu fui atender esse telefone, a gente estava no meio de uma festa. Era festa de Natal, assim, da escola. Eu virei o pé, eu quebrei o pé. Nossa. E depois eu fiz uma música que se chama De Pé Quebrado. E aí, a gente combinou, né? Um dia pra ele ir lá na Camerate, né? E aí eu tocava pra ele ficava olhando assim, eu tocava, ele ia pra trás, ia pra frente. Ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu tô indo pro Japão a semana que vem, mas eu quero fazer um trabalho com você. Só que vou te dar uma lição de casa. Você vai fazer uma música por dia. Gente. E eu vou te ligar. E você vai tocar a música pra mim. E ele fez isso. Ele foi pro Japão e ficou ligando. E aí, o que você fez hoje? Toca aí pra mim. Vai, toca aí. Sem falar nada. Absolutamente nada. Só isso, tá? Tá fazendo o trabalho que eu te pedi, a lição de casa? Falei, tô fazendo. Eu, como CDF que sou, né? Aproveitei o ensejo pra fazer. Aí ele voltou do Japão e falou assim, bom, marca estúdio. Falei, como assim? Marca estúdio. Pode marcar o estúdio. Falei, tá bom. Acho que ele falou, não, mas acho que ele esperava que eu fosse... Falei, tá bom, vou marcar. Porque eu tinha o estúdio mesmo, né? Marquei o estúdio. Entramos no estúdio sem eu saber o que eu ia fazer. Aí ele falou, toca aquela lá. Do dia 2. Toca aquela... Porque aí foi rolando. Aí eu fui fazendo as músicas. E tem um amigo que é letrista, o Júlio Belodi. E às vezes eu dava as músicas para ele fazer as letras. Então a coisa foi acontecendo, eu fui fazendo as músicas. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu aproveitei o ensejo, né, para compor, né? Sim. Então eu tinha várias coisas prontas. Então vamos lá, vamos gravar. Essa aqui eu fiz o dia que eu atendi o telefone que eu quebrei o pé. Eu fiz a música e mandei pro Júlio. O Júlio fez uma letra que chama De Pé Quebrado. Então vamos gravar essa daí, toca aí pra mim. Aí eu tocava, ele falava, não, vamos mudar esse acorde.
Lógico, eu não ia fazer exatamente como eu fiz. Muda isso aqui, muda aquilo ali. Na hora, ele ficava me testando. Sabe a coisa de botar na fogueira? Sim. E aí eu tocava. Aí ele complicava mais, né? Aí ele ia complicando. Aí teve um dia que ele falou, não, agora hoje você vai gravar uma música minha. Mas que música que é? Não, vou fazer agora. Uau. Chama Pantanal essa música. Que é uma música, não tem letra, é só vocal, instrumental. E demoramos assim umas 50 horas pra gravar. Porque ele ia criando, não sabia, não tinha noção do que ia acontecer. Ele ia lá, cantava, vai lá e canta agora isso aqui. Vai lá e toca isso aqui. Vai lá e faz isso aqui. Meu... A gente viu ele fazer isso ao vivo e com Vanessa Moreno, que é uma deusa. E ela se sentiu na fogueira. Não, eu fui depois do show falar pra ela. Falei, nossa, obrigada, você aguentou ali. Porque, né, parece que ele vai exalando música e ele sabe onde que a pessoa mais ou menos vai chegar. E às vezes eu falava pra ele, Filó, essa voz, eu não vou chegar nessa voz. Porque um dia, se você ouvir essa música do Pantanal, você vai entender. Ele fazia uns glissandos, assim, sabe? Glissando então eu começava numa nota e tinha que terminar na nota que ele queria. E assim, num lugar que eu falava, Filó, não tem essa assistência? Eu tô falando que você tem. Ele falava pra mim, canta, não discute comigo, eu sei que você tem. Vai lá. Aí de raiva, acho que você vai, né? E ele realmente, ele tira, ele é muito legal, mas, nossa, é muito desgastante, porque ele também tem é o que você falou, nunca acaba aquela ideia, e você fica, né, naquele ar, assim, né? Teve alguma relação dessa história dele te forçar a compor uma música por dia com a relação do início da sua vida ali com seu pai? Nunca pensei nisso, mas pode ter tido, né? Pode ter tido, sim. Eu acho que eu funciono muito assim também. Aliás, eu acho que muitos dos brasileiros funcionam assim, né? Você só faz as coisas quando você precisa fazer. Eu ouvi até o Chico, o Edu Lobo falando isso. O próprio Chico foi que falou. Falou, eu trabalho com... O Chico trabalha todos os dias. Agora o Edu falava, não, só trabalho quando eu tenho que trabalhar. Se alguém me fala que eu vou fazer parte de alguma coisa, eu vou lá e trabalho. Eu acho que pode ter a ver, Luiz. Nunca pensei nisso, mas... Mas é um envolvimento, né? Quando você... para quem acredita na palavra, no combinado, você fazer um combinado com alguém... ele vira um compromisso. Vira um compromisso. E nesse caso, gás. quando a pessoa é uma pessoa... vamos dizer que você... tem certeza que ele... Eu confio nele. Eu confiei nele, porque eu via... ele tocando, eu via ele compondo, eu via as músicas. Então, eu falei, não, eu não posso jogar fora a oportunidade de aprender com esse cara. E outra, eu nunca paguei um tostão pra ele. A generosidade do cara... ele te fez uma proposta e você podia aceitar ou não. Ou não. Ou podia não ter feito o que ele pediu e não rolar, né? E você como professora... né, como uma maestra, assim, né? Uma pessoa encantada, né? Eu acho que é fácil de entender isso, né? Quando você vê o brilho no olhar de alguém e você entende, assim, num pacto silencioso de que a pessoa também quer. Exatamente. Né? Porque foi isso. Quer dizer, poxa, porque é lógico, dentro dessa história de ser mulher, muitas vezes eu desacreditei em mim. Né? Puxa, mas será que isso aqui tá ridículo, essa música? Você fica, né? Acho que não é só por ser mulher, mas acho que o artista tem um pouco disso, né? Eu acho que você nem sempre dá o determinado valor que aquilo que você criou tem. Porque quando cai no campo profissional, né? É onde você vai se expor. Você fica em dúvida, você fala, puxa, eu vou falar isso? Ou putz, será que isso é legal mesmo? Aí quando alguém de fora, importante, né? Fala isso pra você e te pede pra fazer isso, pra estar junto, é muito importante. E isso eu acho que vale eu falar também, que lógico, eu tô falando do Filó, né? Porque eu fiz o primeiro disco lá em 81, né? Vinil lá com o Cláudio. Aí eu fiz muitos shows, né? Bom, durante um bom tempo, sei lá, eu me separei do Cláudio foi em 90. E de 91 a 95 eu fiz muito show, fiz muita música, toquei todos os Sescs, toquei todas as praças de São Paulo. E quando apareceu o Filó, que eu gravei um CD, no caso, né?
Não que eu não gravasse, eu gravo. Aliás, eu tenho um monte de coisa gravada que eu não sei o que fazer com elas, né? O Luiz me perguntou, eu falei, tem disco pronto, mas eu tenho uma preguiça, porque quando eu vi o livro também, que o livro estava em todas as livrarias, né? E o disco, os meus discos não. É muito difícil isso. E naquela época também ainda não tinha essa coisa de internet, né? O negócio é um pouco posterior. Que ano que a gente tá aí? A gente tá em 91. 91. Né? Foi depois. 95, quando eu fiz o primeiro disco, não tinha isso. Não tinha Spotify, Não tinha Spotify, não tinha nada. Não tinha. É. Enfim. Então você fala, ai meu Deus, vou fazer aqueles shows lá em que eu tenho que ir eu mesma. Na praça, por exemplo. Eu tenho que carregar o som, eu tenho que pôr o negócio. Pô, dá um cansaço, entendeu? Porque os livros, eles estavam. Mesmo os meus livros infantis, né? Porque no meio disso eu fiz 4 CDs de música de criança, mais o meu disco. E eram livros CDs os de criança. Então era um livro que tinha... Agora eles estão no Spotify, mas a ideia original era um livro. Na verdade, esse meu aluno que vai fazer 70 anos fazia umas músicas de criança e as crianças eram da escola. Quando eu descobri, falei, isso é muito legal, vamos fazer isso direito. O que você acha da gente fazer um livrinho em que tem as músicas... Tem os playbacks e atividades relacionadas à musicalização. Ele falou, eu topo, tô dentro. Então, fizemos 4 livros CDs, que estavam em todas as editoras, as lojas, Siciliano, Saraiva, estavam lá. Não, né? e tem uma carência, assim, no mercado de uns presentes legais. Porque, por exemplo, você vai dar um presente para uma criança... E agora você nem pode dar mais, porque a música não tá mais, ninguém tem CD. É que... Por exemplo, o meu livro de canto tem um CD junto. Que agora, só agora, eles colocaram um QR Code para você baixar os vocalizes, por exemplo. Era CD, demora muito, né? Então me dá uma certa preguiça, entendeu? De lançar as coisas, né? Mas eu preciso fazer isso. Agora, assim, é uma questão de... Assim, eu quero fazer isso. Não quero partir dessa vida sem ter feito. Porque você também começa a ficar ansioso com isso, né? Tem todas essas dificuldades e os desafios que a gente falou de você trabalhar na família, de ter a parte da mulher, das dificuldades ali na casa, de cuidar dos filhos. E a gente estava falando da sua escola, da sua casa de cultura, 46 anos, que daí é um negócio de trabalhar com música e cultura no Brasil e manteve por 46 anos. Quais foram as dificuldades e como você superou elas durante esse período todo? Não, as dificuldades são muitas, ainda são muitas, tá? Então, por exemplo, eu herdei coisas da minha família que todas foram para Camerate. Acaba o dinheiro, vendi uma casa, vamos continuar. Então, a questão econômica é muito difícil, porque o Brasil é um país pobre. E as pessoas que têm grana preferem comprar tênis de marca ou viajar para os Estados Unidos, né? Infelizmente. Então, eu continuo, porque realmente eu sou teimosa. Porque na pandemia, por exemplo, e eu também tenho uma rede de apoio legal de pessoas que me empurram para fazer. Né? Me empurram para fazer e às vezes até me ajudam com grana mesmo, né? Não, vamos lá, mais um pouco, vai. Então, mas é assim, é um custo. Então eu ganharia mais, vamos falar assim, em termos econômicos, se eu fechasse a Camerate. Porque, ainda mais depois da pandemia, que as pessoas têm preguiça de sair de casa. E dar aula, né? Porque isso era uma coisa até que eu comentei com o Luiz, né? Eu falei, o que será que tem de tão especial, né? Dentro do coração, assim, de querer ter uma escola? Porque é custo, gente. Tudo é custo, luz. É uma sonhadora. Eu acho que eu também sou meio maluca como meu pai, né? E aí, ultimamente, depois da pandemia, eu tenho questionado muito. E conversado muito com minha filha, principalmente, né? Porque... ela faz parte desse processo, ela é professora da Camerate, por exemplo. Agora a gente vai ter um curso de férias em que a gente tem criação coletiva musical, né? Dança, movimento e teatro. Então, ela tá lá comigo e ela fala, mãe, a Camerate, se você fechar o espaço físico, porque as pessoas ficam tentando me convencer, né? E eu penso, é lógico, né? A ideia da Camerate vai continuar existindo. Você não precisa ter um espaço físico para a Camerate existir. Né?
Mas é muito difícil para mim, porque eu sou teimosa e porque realmente eu acredito na presença. Entendeu? Como que o coral, por exemplo. O coral, durante a pandemia, o coral é um núcleo duro da minha vida dentro da Camerati. Né? Esse coral surgiu num momento em que eu tive uma intuição. Eu sou muito intuitiva. Então, eu fui trabalhar no Lycée Pasteur, que é onde eu conheci sua filha, né? Quando eu entrei no Lycée, eu falei, nossa, eu preciso estudar francês. Porque algo me disse que algo vai acontecer aqui. Fui estudar francês. De repente, entrou na minha sala uma coordenadora do francês e assistiu a aula e falou, olha, Mônica, eu conheço umas pessoas lá em Paris que têm uma escola de arte. Eu vi que você tem uma escola de arte, eu gosto do seu trabalho, vou te apresentar para eles. A gente ficou conversando, eu com essas pessoas, durante 3 anos. E aí eles falaram, bom, a gente quer ir para o Brasil conhecer sua escola. Podemos? E a gente quer trabalhar com seus alunos. Falei, legal, vem. Vieram, os dois, é um casal, trabalharam. E eu falei, o que eu vou oferecer para eles? Né? Para eles verem. Falei, vou formar um coral, porque o coral é uma coisa rápida. Rápida, assim, as pessoas vão cantar. Aí chamei os alunos, falei, ó, preciso de vocês para formar um grupo vocal. Vieram, a gente formou o grupo. Quando eles vieram, eles trabalharam com esse grupo. E aí falaram assim para mim, bom, isso era abril. Você pode ir em novembro para a França para trabalhar com o nosso coral? E com as crianças? Porque o que eles se apaixonaram? Pelo jeito de ensinar do brasileiro, que é muito menos formal, né? E garante, assim, uma alegria. Então, quando eu trabalho com criança, tem uma coisa brincante, né? Então, a gente inventa ritmos, sabe? Essa coisa que o Barbatux faz. A gente pode fazer, não só o corpo, mas eu já fazia isso, né? E eu quero que a criança toque, eu não quero que ela saiba. Ela não precisa aprender a ler nota. Ela precisa tocar. E era isso que a gente fazia lá. E eles se encantaram com isso, falei, eu posso. Fui em novembro para lá, trabalhei com um coral de criança, um coral de adultos e dei aula de musicalização para as crianças. Além de fazer vários shows. Né? Assim, com as minhas músicas, e aí a gente fez uma coisa junto. Harpa, violão e flugelhorn, que são os instrumentos dele. Então a gente fez vários eventos e a gente manteve um relacionamento até 2019. Eles vindo para o Brasil, aí vieram com o coral deles. Aí eu fui com o meu coral para lá. Eles vieram para cá com crianças, uma orquestra de crianças, incluindo refugiados. Então, como que eu poderia fazer isso se não tivesse a presença física? E é diferente, né? Coral, eu comecei falando do coral. O coral não me abandonou, nem na pandemia a gente tinha o coral online, como os outros corais tiveram. E a gente produziu muito, né? É muito difícil, aquela coisa do delay, do Zoom, mas a gente conseguia trabalhar. Teve um lado legal que eu conseguia ouvir as vozes individualmente também, que é uma coisa... E os outros ouvirem as vozes dos outros individualmente, que no coro você trabalha, é o grupo, né? Então, eu acho que também teve um ganho na pandemia, nessa questão, né, da gente... Não, e que bom das pessoas não pararem, né? Porque na pandemia as pessoas... Muita gente pararam, né? De fazer curso, de... Não, é isso que eu te digo, eu tenho muita sorte na vida, né? Dessas pessoas... Não, a gente tá com você, Mônica, a gente não vai te abandonar, entendeu? De como é que a gente... O contato possível, o abraço... Era a partir da voz. É a minha voz que abraçava meu aluno. E é a voz deles que chegava até mim como um carinho, né? Então, isso foi muito importante, né? Mônica, eu queria aproveitar essa história da presença e ir para dentro da sua sala de aula agora. Né? Então, eu dou aula há quase 25 anos de guitarra, né? E eu conheço aulas de outros instrumentos, onde você trabalha muito a técnica e bota o dedo aqui. Mas eu sinto que nas aulas de canto, inclusive nas que eu fiz com você, que é uma relação diferente. Né? Que eu digo às vezes que é quase uma terapia assim também, né? Porque você tem que lidar com uma pessoa ali que tá com vergonha, que tá lidando com bloqueios, porque você é o seu instrumento, né? Então, quando eu dar uma nota errada na guitarra, a gente pode falar assim, essa guitarra tá desafinada, a corda tá velha, ou eu posso até botar o dedo do aluno ali. Mas quando a gente canta uma nota desafinada numa aula de canto, sou eu que tô desafinado, sou eu que tô errado. E você tem essa magia que a gente tava falando, que você consegue ali, pela presença, ou pelo seu ouvido, ou pelos
sentimento ali do momento de conseguir alterar as coisas. Como que você vê essa relação ali de ter um aluno, uma voz, uma alma ali na sua frente? Eu acho que assim, aliás, eu estou estudando agora essa história de regulação emocional através do canto. Estou estudando com uma menina chamada Nani Barbosa, e a gente está em um grupo de estudos mesmo sobre isso. Porque eu acho que o canto tem um poder. A voz tem um poder. Então, quando um aluno está desafinado, eu não fico insistindo no mesmo vocalize, por exemplo, porque o vocalize é importante, mas a gente tem que achar o porquê que ele está desafinado. Será que ele não está ouvindo bem? Será que a prega vocal dele não está conseguindo, o músculo não está reagindo da maneira que devia reagir? Então, tem que mudar de estratégia. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, às vezes, alunos não conseguem ouvir a nota se eu toco só o violão. Então vai fazer nananana. Se eu só tocar isso no violão e não cantar, a pessoa pode não entender. E eu não economizo recurso. Eu vejo muitas vezes, teve épocas, nossa, que eu perdi a voz de monte, porque era tanta vontade de fazer aquelas pessoas fazerem que eu esquecia que eu era uma cantora. E eu acho que tem uma coisa importante também no tete-a-tete, seja presencial, principalmente o mesmo online, que é quando você está com um aluno, é presença tua, é a tua meditação. E eu dei a sorte de encontrar a Fátima Freire, que é filha do Paulo Freire, que é uma educadora maravilhosa, com quem eu faço uma terapia pedagógica, vamos dizer assim. Então, é a minha filha que me apresentou a Fátima, porque ela faz esse trabalho mais anos que eu. Então, a gente se encontra e a gente conversa sobre educação e arte. E ela tem uma frase, ela tem um livro que fala que o educador, ele marca o corpo do aluno. E isso é um negócio que eu não esqueço. É uma das coisas mais importantes que eu ouvi da Fátima. Porque é isso, quer dizer, eu tenho que lembrar, não que eu nunca erre, tá? Eu erro muito. Mas assim, eu tenho que lembrar que aquela pessoa, ela está sendo tocada por mim e isso vai marcar a vida dela. Né? Então, não é que eu nego que o aluno é desafinado. Não, legal, tá desafinado? Tudo bem, vamos lá, vamos cantar. Às vezes até a gente dá risada. Eu tenho alunos que eu rio pra caramba, porque a pessoa não ouve, aí a gente ri. E vamos lá, vamos melhorar, vamos trabalhar. Porque eu acredito mesmo nisso, não é mentira, não é uma teoria. Então, por isso que eu acho que às vezes, essa coisa não é uma sala... às vezes eu falo, nossa, eu não sou uma professora formal, né? Não devia estar falando isso, eu não devia estar fazendo isso. Mas eu sou assim, então eu acho que vale mais para o aluno sentir realmente que eu acredito nele, que eu quero que ele vá lá, para aquele lugar, do que eu fazer uma técnica mirabolante. Não, vamos cantar. E cantar junto, eu acho que esse negócio de cantar junto é muito importante. Cantar, o aluno tem que ouvir que você é humano. Eu não tenho problema que a pessoa ouça que a minha voz às vezes falha, ou que eu sou uma mulher de 64 anos, que a minha voz é uma voz que passa por transformações. Sabe a impermanência? Sim. Da vida? Sim. Ela passa pela minha voz. E eu quero que as pessoas saibam que eu sou impermanente, né? E que eu aceito as mudanças. E eu trabalho para que não sejam... para lidar com aquilo. Então, a minha voz de hoje não é igual à voz que eu tinha com 18 anos. Ainda bem, né? Eu penso assim, tem gente que fica, ai, minha voz... Não, minha outra voz, essa voz também tem uma beleza, né? E eu acho que isso é importante, a beleza, ela tá em tudo. Vê quem quer. Então, eu não acho que tem voz feia, não acho. Senão que seria, por exemplo, de um Louis Armstrong, que todo mundo fica imitando. Você imagina como é que deveria ser aquilo para um cantor erudito? É uma voz feia, entre aspas. Hoje, graças a Deus, a coisa está mais andada. Mas quando ele começou a cantar, as pessoas devem dizer, nossa, o que esse cara canta com essa voz aí? Quer dizer, tem um padrão. Assim como a beleza física também, né? Ainda bem que hoje as pessoas já enxergam isso, né? E se não enxergam, elas disfarçam e não falam, porque tem muitas coisas que você não pode falar e não deve mesmo. Então, a gente está vivendo esse momento também de aprender
sobre racismo, sobre gêneros. A gente está nesse momento, quer dizer, de ter que lidar com essa situação, né? E que as pessoas não lidavam, simplesmente disfarçavam que não eram racistas, ou eram racistas na cara dura, e hoje em dia a reflexão tem que passar. Né? É um prazer que passe, né? É um prazer que a gente pare, pense, reveja e repare. Exato. E né? repare. E repare. Nas próprias crenças, né? Porque a gente faz parte desse processo, né? Então é uma diferença muito grande para um adolescente, de 15 anos, lidar com trans, com homofobia, né? Com tudo isso. Eu não tive isso, entendeu? Não tive como refletir sobre isso, porque simplesmente não se falava. Não se falava. Não se falava, né? Então, não tinha reflexão. Então, eu me sinto… É difícil para a minha geração, mas eu acho, assim, que é uma oportunidade que a gente está tendo de viver isso. E isso passa por tudo. Então, essa coisa que a Fátima Freire fala tão bem em todo o nosso trabalho, que o educador, ele marca o corpo do educando, não pode esquecer. Você não pode esquecer disso nunca. Que aquela criança ou aquele adulto, ele vai ter aquilo no corpo dele. Não é nem na cabeça, é no corpo. E é muito complicado, né? O Luiz também já deu muita aula em escola também. Eu também, você… Difícil de lidar, né? E teve um momento que eu fui dar uma palestra numa escola que minha filha estudava sobre isso. Porque a gente é para um monte, né? E aí você vai ter mais afinidade com uma criança, né? O contato é uma coisa natural. É natural, é da vida, né? Mas não esquecer que é isso que a gente marca. Que a pessoa olha ali e as crianças estão numa carência, né? E vigiar até os pensamentos. Porque se você pensar, esse fulano… Nossa, teve épocas, agora eu estou um pouco mais relaxada. Mas quando eu trabalhava com muita criança, eu evitava até pensar coisas sobre aquela criança. Porque eu sei que a pessoa percebe, de algum lugar ela percebe. Não, e como professor, assim, eu já dei aula para muitos adultos que foram traumatizados quando criança em aula de instrumento e só depois de, às vezes, 20, 30, 40 anos vai voltar. Porque se sente mais seguro de pegar o violão de novo. E de canto, então, que as pessoas… Porque se você pensar que a voz é o teu primeiro instrumento, todo mundo tem esse instrumento em casa. Então, tem casas que tem um que canta muito bem, naturalmente, e que o segundo, de repente, não canta tão bem. Quando ele vai começar a cantar, o outro fala, pô, fica quieto. Sim, é o que eu falei na sua aula, né? Porque, assim, tipo, você não pode nem culpar o instrumento, porque você é o instrumento. Exato, você então, não tem filtro, né? É muito pessoal, né? Agora, uma das coisas que você falou aqui que eu adorei é que você tá com 46 anos de profissão e com a sua casa de cultura e você tá fazendo um curso novo para se desenvolver mais ainda. Então, esse desenvolvimento não acaba. E você é interessada ainda nisso, em melhorar cada vez mais. Porque é isso que me faz me sentir viva. Né? Eu acho que o dia que a pessoa acha que ela sabe tudo, ferrou. Porque eu faço vários cursos. Então, acho muito importante essa coisa da regulação emocional. Eu não sou uma pessoa da academia. Né? Então, eu não tenho muita paciência para fazer… Eu fiz composição e regência, mas eu nunca parei de estudar. Não tenho paciência de ficar escrevendo, sabe? Assim, E dentro de moldes, principalmente. Por isso que eu me afastei da academia, que parece que também já mudou muito. Né? Mas, por exemplo, eu não tenho vontade de fazer um mestrado. Eu tenho vontade de estudar. Então, quando eu encontro assuntos que me interessam, e que para mim é bem isso, o canto, ele me regula. Ele me regula. Então, assim… E, aliás, é uma coisa que na minha casa a gente fala. A gente canta pra casa não cair. Então, esse meu irmão… Que lindo isso. É sempre. E foi sempre assim. Então, por exemplo… Quando meus netos nasceram, eu fiz a trilha sonora do parto. Então, eles nasceram já ouvindo alguém da família cantando ou tocando. Quando o meu irmão, esse meu irmão que morreu, que não morreu de câncer, mas quando ele anunciou pra gente que tinha um câncer, foi feita uma festa antes da cirurgia. Legal, vamos cantar então. Então vamos lá, vamos cantar. E eu vejo como eu fui observando durante a minha vida, como o canto regula as nossas emoções, entendeu? Então, eu canto em todos os velórios da família, porque é o meu jeito de mostrar que eu amo a pessoa.
sabe? Meu irmão morreu de uma forma super trágica. Chegamos lá no enterro dele, eu chamei meus outros irmãos e meus filhos, falei, não, a gente tem que cantar pro Duda. Vamos cantar. Cantamos. Então é uma coisa que eu sinto que isso regula. Não é assim que me deixa feliz depois de cantar, não. Me coloca em contato com o que eu tô sentindo e eu sei que chega para outra pessoa, né? E também tem isso, de às vezes te tirar de uma situação emocional difícil, né? Ou mesmo energeticamente, né? Então você tem coisas que você pode fazer, eu tô aprendendo agora, né, com esse estudo, que tem tipos de atividades vocais que você pode fazer que para te dar energia. O que me dá energia? Então você estuda o que dá energia para você, o que tira energia, e isso pode ser acessado. Tanto é que as pessoas sabem isso intuitivamente. Você vai fazer uma festa, quando você monta a playlist, você escolhe as músicas que são para os caras dançarem, você escolhe as músicas que são para os caras namorarem. Você, quando ouve uma música, todo mundo passou por isso, quero chorar. Então você vai lá e escolhe aquela música para você ouvir para chorar, não é? Então a gente sabe disso intuitivamente, né? É. E agora as pessoas podem estudar sobre isso. Eu acho que isso que você falou do constante desenvolvimento, eu acho que os grandes mestres têm isso mesmo. E até a Fê mencionou o Mike Stern, que a gente foi assistir. Sim. Que ele estava no hotel treinando. Quando a gente foi lá, ele tava no quarto treinando, aprendendo uma música nova. A gente achou que ele tava ensaiando pro show, e a gente falou com o nosso amigo, tá ensaiando pro show? Ele falou, não, o show eu já sei. Eu vi o vídeo, achei ótimo isso, né? Ele tava aprendendo uma música nova pra se desafiar. O cara que já tocou com Miles Davis, é um mestre, e ele quer aprender coisa nova, e eu acho que é por isso que ele chega nesse nível. Exato. E eu imagino que... E é por isso que ele se sente vivo. É isso mesmo, porque aquele cara que fala, eu já sei, meu... Ter contato com isso é muito legal, né? Eu falei no dia seguinte pra minha filha, eu conheci uma pessoa que não tem a idade que tem. Porque parecia um menino, e aquele menino tá vivo, né? Aquele menino tá vivo, ele foi ali, né? O menino de colegial ali. Né? Aquela vontade, né? E eu acho que é o que a gente sentiu quando a gente fez a aula de canto com a Mônica também. Porque a gente saiu de lá super emocionado, foi uma coisa que mexeu muito, assim, com a gente, sabe? Nossa, Mônica, eu não tenho na minha memória um momento que eu suei tanto… sem estar praticando, né? Eu danço, eu não tava dançando, eu tava parada, né? E aí ali, não, pode soltar, né? Pode cantar aqui com a gente. É muito legal isso, né? Eu acho que… eu amo o que eu faço mesmo. E eu quero que seja assim, né? Acho que vai ser sempre assim. E Mônica, na sua infância, né? Você já começou com boas referências, né? Seu pai, uma pessoa assim, muito… né? Daria pra gente conversar muito sobre seu pai. Eu espero ainda saber mais dele, né? Depois, com 17 anos, é muito jovem, né? Começar um empreendimento, né? Na tua área. Ou seja, você nasceu mesmo pra música, né? A música te abraçou. E, com certeza, tiveram momentos tensos na vida, né? Com certeza. E momentos muito felizes. E sempre regado ao canto, à música, ao violão, ao piano. Me conta, quem é uma referência para você? Quem te inspirou? Quem, assim, em momentos… não importa se é lá na infância, se é na pandemia, se foi um momento, assim, que a Camerati estava… não sabia se ia fechar… não sei, mas quem vem na sua cabeça, assim? Quem é uma figura que te inspira? Sempre meu pai. Em primeiro lugar, meu pai. E depois eu fui conhecendo pessoas, né? Em termos de artista, eu sempre fui apaixonada por todos, né? Então, a Elisa, lógico, é uma referência muito grande de cantora, mas eu acho que enquanto criança eu ainda ouvia mais eu era apaixonada pelo violão clássico, então Turíbio Santos, né? Você tá escutando? Tá escutando? Tá tocando o telefone? Não? Não. E a emoção já começou desde o começo. Oi, tudo bem? O que é? Uma ligação do além hoje aqui, do outro plano. O seu pai, que eu quero tanto conhecer aqui por Ele fotografia. Era fantástico. Pra você. Pra mim? Pra você. Eu não tô aguentando aqui de emoção. Oi, pai. Então, eu queria te dizer, você deve ter percebido, mas que tudo que você fez comigo, aquelas canções, né, de Natal, ou mesmo as nossas canções de mar, né, tem um significado tão grande pra mim.
E eu queria te contar também que as minhas amigas de escola cantam direto a nossa música Gaivota de Itanhaém e Degrau do Infinito. E que até o Samuel, que tem 3 anos, já está cantando Degrau do Infinito. E é lógico, a nossa canção de Natal. Então, aí de onde você estiver, saiba que eu só tenho a agradecer tudo que você fez por nós. Por nós, porque eu incluo meus irmãos. Né? Mesmo quem não é músico. Então, um beijo, um abraço muito forte pra você. Obrigada aí. E eu nunca esqueço que você disse pra mim que quem canta reza 2 vezes. Beijo. Que lindo. Ai, gente, eu tô aqui. Obrigada por aparecer. Mas é isso mesmo, né? Então, influência, tem essa coisa. Então, eu ouvia muito o Turíbio Santos tocando Villa-Lobos, né? Que eu adoro a obra do Villa-Lobos, né? E... eu nunca fui muito de ter, assim, fãs de... Sabe, de você... achar que a pessoa é a melhor do mundo. Eu acho que isso é bom, foi bom pra mim. Porque eu me apaixono muito fácil por vários... Tenho vários ídolos, né? Então, acho que, assim, realmente, de inspiração... Meu pai, acho que foi o grande inspirador e nem é um músico, né? Isso eu acho legal também. Mas super musical, né? E trouxe toda a música. Eu acho que é só isso que falta, né? Seria um telefone aí pra gente falar com quem já foi, né? Com quem inspirou tanto, né? E daí entra uma coisa até no termo que você falou. Não era músico, mas por que não? Por que não? Músico no sentido, talvez né? não fosse instrumentista, mas exatamente. Olha o que ele o legado. Né? Exatamente. O legado tá nas pequenas coisas, né? Então, você ouve lá a Fátima, quando eu chego na casa da Fátima Freire, tem um cheiro aquela casa, sabe? Tem coisinhas e aquilo me remete tantas coisas. Ou mesmo agora, quando eu vou cantar com meu outro irmão, sem o meu irmão, que tinha a voz mais bonita da família, entre aspas, né? É um negócio tão, tão forte, a gente sente, sabe? Que ele tá ali. Né? Então, e a gente tem músicas que a gente nem consegue cantar, porque a presença vocal dele era tão importante que a gente não canta mais, entendeu? Porque a Valentina, por exemplo, escutou no rádio outro dia um cara... Não, mamãe, esse é o tio Duda, né? Que tá cantando, porque eles tinham um timbre Tim Maia, né? Era o Tim Maia. Ela falou, não é o tio Duda. Não, eu tenho certeza que é ele. Ela falava, eu tenho certeza que é ele. Então, é uma coisa assim que, mesmo uma criança de 8 anos, tá... aquela voz... A voz, eu acho que é a coisa que mais marca, pra mim, uma pessoa, né? Então, eu lembro das vozes do meu pai, da minha mãe, que era uma voz muito parecida com as vozes femininas da minha casa, né? Apesar dela ser uma desafinada, ela era uma pessoa desafinada, que a gente ria pra caramba, mas, ela tava ali. Então, a minha babá, eu encontro até hoje essa babá que é pra aula de violão comigo. Ela fala, eu ficava lá tocando violão enquanto sua mãe lavava a louça. É muito legal isso, quer dizer, ela foi tão importante quanto meu pai nessa questão, porque ela permitiu, ela deu espaço pra gente, né? Então, não é só quem faz também que te influencia diretamente, né? Tem aquele que observa, tem aquele que permite que você... que eu vá tocar enquanto ela lava a louça. A babá não precisava lavar a louça aquela hora. É sensacional isso, né? E me conta uma coisa. Quando você escuta a voz de um aluno que entra pra você, o que você entende daquele aluno? Tem uma coisa, assim, que você já saca, assim? Chegou um aluno novo. Não, eu acho que eu vou sacando. Tem algumas vozes que são muito marcantes, né? Então, que você escuta aquela voz e você fala, opa... Né? Que voz é essa, né? E tem vozes que, assim, que às vezes você percebe que naquele dia, aquele aluno... A primeira aula sempre é difícil, porque a pessoa... Nem a pessoa confia muito em você e você também não consegue ter um diagnóstico, né? Daquela pessoa, de como ela é. Você sabe que ela... Eu sempre sei que não é aquilo, numa primeira aula. Que vai ser muito melhor. Entendeu? Isso é bem legal de eu saber, de eu perceber. Não, eu sei que a pessoa não tá me dando o que ela pode ainda, mas tudo bem. A gente vai, eu acho que é legal ir descobrindo,
né? E aí eu queria colocar também uma questão, né, nas pessoas, né, que passam, né? Então tem pessoas que não são da música. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que eu acho que você conheceu ela, Márcia, que tá sempre comigo nos shows. Que é uma voz muito importante na minha vida e que me alerta para coisas que eu tenho preconceito, né? Então, Mônica, então, sabe, hoje eu falei para ela que eu vou lá, ela falou, você vai cantar uma música sua, né? É lógico, mas ela falou, tem que ser uma música sua, não pode ser uma música de outra pessoa, porque é um lugar para você mostrar. Então, é uma pessoa que eu confio, é essa voz, entendeu? Sim. Não, isso aqui, acho que você devia colocar no show uma música também um pouco mais, delicadamente, ela fala, uma coisa um pouco mais popular. Porque às vezes a gente fica também muito fashion, vamos dizer assim, né? Com o seu conhecimento, né? E a Márcia é uma pessoa que me ajudou a enxergar assumir um pouco esse meu lado mais simples, né? Não de acordes tão rebuscados. Porque é isso, né? Conforme você vai aprendendo, você vai querendo colocar tudo aquilo, né? Você vai querendo colocar. E ela sempre me alerta. Mas cadê aquela coisa mais simples, entendeu? Que chega, né? E teve uma coisa legal que eu vi, uma entrevista uma vez da Rita Lee, falando não sei com quem, mas aí ela falou assim... porque vocês sabem que eu via discos voadores, né? No meio da entrevista. Na hora eu falei assim, e daí? Eu também via, porque isso era uma prática que a minha mãe tinha comigo. Vamos ficar olhando para o céu, porque ela acreditava em disco voador. E aí, nesse dia, eu fiz a minha primeira música não tão elucubrante, sabe? Porque eu falei, eu também, Rita Lee, não é só você que, né? E aí eu fiz uma música que chama E Daí, e que é muito simples, assim, musicalmente falando, né? Mas que inspirada nessa coisa da Rita, porque eu acho que a Rita, ela tem uma capacidade, né, de falar coisas simples de um jeito maravilhoso. Nossa. Né? Tanto musicalmente quanto poeticamente. E você sabe que eu também cruzei com a Rita na minha vida? Uau! Pessoalmente? Vocês devem conhecer o Alexandre Fontanetti, né? Que é o cara que tem... Ele foi meu aluno de violão. Exato, produtor de Grammy e tal, né? Sim. O Ale tocou, foi meu aluno. E além disso, a gente foi companheiro num quarteto de violões que a gente tinha. Eu, o Alexandre, o Cláudio e o Beto, meu irmão. E a gente fazia coisas absurdas, assim, de lindas. E de difíceis também. Porque eram 4 violões, mas a gente usava 10 tipos de violões diferentes. Então, eu tocava violão requinto, tinha 12 cordas, tinha violão de 10 cordas. E a gente se revezava naqueles violões, fazendo um som maravilhoso, né? E o Ale tocou com a Rita Lee num disco que se chama Bossa and Roll. Era um show que eles fizeram. Só os dois mesmo. Só os dois. Sim. E a Rita gravou na Camerate algumas coisas, apareceu por lá com o Ale. Até minha filha mais velha namorou o filho dela. Então, eu na minha vida, eu passei sempre por um monte de gente, linkando com a questão do ídolo, que eu nunca... Falei, legal, Rita Lee. Entendeu? Eu não tinha essa coisa, Rita Lee, vou pedir autógrafo. Não. A Rita Lee tá aqui, legal. Vamos lá. Conhecer essa pessoa, né? E assim, é uma coisa doida. pouco. Eu falei, quanta gente que passou pela minha vida e que... Não é que eu não dei o devido valor. É que pra mim, tá todo mundo no mesmo barco mesmo, entendeu? A Rita Lee, o meu aluninho de 8 anos. Você tá no mesmo barco dessas pessoas. Elis, Regina, Rita Lee, Você vê? Mônica Não, Marsola. é impressionante como essas pessoas... Como eu dei sorte na vida de cruzar com essas pessoas, né? Num momento em que eu acho que isso é legal. Porque se fosse hoje, talvez eu ia ficar querendo tirar proveito, não no sentido ruim, entendeu? Mas eu não tinha essa malícia de colocar aquela pessoa no lugar que ela pensa que ela está. Era uma pessoa que estava passando pela minha vida. Isso eu acho que foi muito legal eu ter começado jovem, porque eu acho que eu trouxe esse frescor, assim, pra minha trajetória, né? Eu tenho uma pergunta aqui. Vamos ver o que sai, né? Todo mundo tem uma voz interna. Você que estuda a voz, trabalha com a voz. Essa voz interna... Você entende que a nossa... ela tem o som da nossa voz ou não?
Você que mergulha aí nisso. Porque é fato, todo mundo tem uma voz interna. Tipo, dá pra educar essa voz também? Então, eu acho que uma primeira… Eu não sei se é isso que você tá perguntando, ver se eu entendi. Mas eu acho que assim, quando você fala comigo, eu escuto a sua voz de um jeito diferente da que você escuta. Então, esse choque a gente tem quando a gente pega um microfone para cantar. Não sei se você passou por isso, mas eu tenho muitos alunos que quando vão cantar com o microfone falam, mas essa é a minha voz? Porque no microfone, a sua voz ela aparece já caminhando pelo ar, ela tem uma outra sonoridade. Tanto é que quando as pessoas passam o som num show, elas ficam buscando, então põe mais agudo, põe menos agudo, buscando essa referência da voz interna. Isso é o que eu imagino, tá? É o que eu acho que acontece. Então, eu acho que realmente existe uma voz interna que não é a mesma que eu ouço. Que é só você que ouve essa tua voz. Então, aí tem mais lindeza ainda nessa história, né? Agora, talvez tenha a voz interna daquela que te dá conselhos. Não sei se é o que você tá falando. É isso que é. Você tá falando dessa… aquela voz interna que fala assim, Ih, pega esse caminho, não pega aquele. Diz isso pra essa pessoa. Voz. Mas essa voz que vocês estão falando é a mesma voz. É a mesma voz. E eu acho que é um perigo, os comentários interiores. Porque, em geral, eles são sempre negativos. Eu acho naquela coisa que a gente falou do aluno, né? Da vergonha, do bloqueio de… Exato. Essa voz existe, mas assim, cada dia mais eu tento me afastar dela. É muito difícil. Aquela vozinha que fica lá te falando… Putz, mas se eu fizer… É simples. Letra de música. Eu tenho um certo bloqueio com letra de música. Por quê? Porque eu descobri por quê. Isso já é um grande caminho. Talvez até o fim da minha vida eu consiga resolver. Eu sou ligada na sonoridade da palavra e não no significado. Acho que pelo fato de ser instrumentista, eu fui ligada à minha vida. E pelo fato do meu pai escrever as letras para mim, eu fazia a música, ele fazia a letra. Eu não dei a devida importância para o significado das palavras durante um bom tempo da minha vida. Era a sonoridade. Então, se eu esqueço uma palavra, uma vez eu cometi uma coisa horrorosa, inclusive, num show. Mas isso… Adoro. Conta, pode eu vou contar, lógico que eu vou contar. É muito legal. Porque eu fui cantar o Corsário, né, do João Bosco. E tem uma frase que é as febres loucas e breves. Eu nunca lembrava dessa palavra, febres. Só que quando ia chegando perto desse momento, a vozinha vinha. Puta, você vai errar. Puta que pariu, vou errar isso agora, vai ser chato. E eu sempre errava, é lógico. Aí um dia eu falei, puta, dessa vez não vou errar. Vou falar outra. Eu falei, fezes. Meio mal falado, as fezes loucas e breves. Mas é isso, quer dizer, se é essa vozinha interna que você tá falando, ela é um perigo, né? Porque ela, em geral, vem num comentário interno negativo. Porque, conscientemente ou não, é com ela que você lida quando chega um aluno lá. Porque o aluno tá ali, né? Eu já passei uma experiência dessa. E com essa voz que você vai estar lidando. E aí eu tento, nesse momento, eu acho que eu já consigo isso, de não fazer esses comentários internos, porque eu sei que o aluno também percebe. Isso foi um treino, né? E de você lidar com a voz interna do aluno, porque você sabe que… Exato, ele tá com medo, mas isso nem passa pela minha cabeça, já é uma coisa assim, não, vamos passar uma confiança, né? Eu não fico pensando, ele tá com vergonha, mas eu sei que tá. É a primeira vez que a gente tá se vendo, pô. Ou o cara chega de um trânsito. Demora um tempo. Então, por exemplo, aquele começo de aula faz parte dessa regulação, sabe? Então, vamos movimentar o pescoço, vamos respirar. É para te trazer para aquele lugar de você poder se entregar. Não é só porque faz parte da técnica. Né? Porque quando você chega no lugar, você está carregado de outras coisas. E aquele momento da aula tem que ser tipo assim, zero pensamento para mim e para o aluno. Que eu acho que aí é uma meditação, né? Aí é maravilhoso, né? Quando você esquece do tempo, do mundo. Exato, do que você viveu antes, do que… Por isso que eu digo que tem esse poder de regular a tua emoção, né? Tanto para o bem quanto para o mal, vamos dizer assim, né? Mas depende da experiência que você quer ter naquele momento, assim como você escolhe a playlist da sua festa. Que personagem, mesmo quando você fala, né? Então, quando eu falo com você, eu tenho uma voz.
Quando eu falo com meu filho, eu tenho outra voz. Quando eu falo com meu neto, eu tenho outra voz. Quando eu falo com meu aluno, eu tenho outra voz. Quando eu falo com meu namorado, eu tenho outra voz. Então, a voz é um elemento muito sedutor em todos os sentidos, né? Então, você pode, através da voz, fazer uma personagem carregada de X personalidade, né? E é o que a gente faz no dia a dia, sem querer. Ninguém fala igual em todas as situações. Não, e tem momento que… Nós, mulheres, então… Tem momento que a Tem gente… que falar grosso. A voz, né? E eu já conversei com várias amigas, maluco né? isso, né? O estereótipo, né? Porque os caras não vão te dar, né? Imagina, você tá tocando uma obra, né? Eu adoro uma obra, uma reforma e tal. Você vai falar com os caras, você não engrossar a voz, não deixar ali, falar, é pra fazer isso, entendeu? É tô muito sabendo maluco, o que né? eu tô falando, né? A gente tem que essa coisa da… E pro homem também, imagina o coitado do homem que tem uma voz aguda. Porque é um estereótipo, mas acontece, quer dizer, então, a voz… quando você vai falar com um bebê, quando você vai cantar para um bebê, você não… Você afina a voz, né? Tem gente que faz isso até com um bichinho, né? Não sei, porque é muito engraçado. Eu também isso, não faço isso, mas eu sei não fazia isso. Minha filha, pra eu trocar ela quando ela era pequena, era um caos. Então… Ela não gostava, ficava agitada e tal. E eu não tenho muita paciência com essas coisas. Eu disfarço bem. Eu sei. Entendeu? Então aí eu peguei assim e eu criei uma técnica. Eu cantava uma música e aí que a minha mãe me ensinou quando eu era pequena, uma música em japonês. Porque aí isso funciona muito. E aí, eu cantava numa língua grosso. Que eles não entendem. Eu já cantava grosso. Aí eu fazia assim, sabe? Olha aí. Que na criou. E aí ela olhava assim pra mim, ela ficava meio que essa doida. Meio esbabacada, assim. Isso funciona muito em sala de aula. A gente num posto de gasolina, ela entrou, tinha uma mãe trocando a criança. Eu falei, eu dei uma… doida. Eu falei, nossa… Vou testar aqui com essa criança. Comecei a cantar, desse jeito a criança parou, a mãe trocou. E eu saí rindo do banheiro com a Manu. Olha que poder, né? Aí tem o poder da novidade, né? Então, na sala de aula também, quando as crianças estão… Porque criança, né? Você, então, que trabalhou com crianças e metais, nossa senhora. Nossa. Mas aí você tem que… Se você começa a falar num outro com sotaque, tem as línguas, né? Então, por exemplo, eu e minha neta, a gente falou durante muito tempo na língua do P, né? A gente nunca conseguia entender a língua. Quando eu queria falar coisas escondido, assim, que eu não queria que ela entendesse, eu falava na língua do P. Aí ela descobriu, um dia ela falou, eu já pensei, pefá, pelá, pená, pensar, pelim, pegou. Falei, pronto, me ferrei, agora vou ter que falar outra língua. E isso… Você entende? Essa eu não entendi, mas eu sei o princípio. Que eu tô destreinada. É que eu falo rápido, eu sou treinada. Nossa, e aí, a gente vai envolvendo. Então, tem a língua do contrário também, que você fala as sílabas ao contrário. Então, a gente vai desenvolvendo essas técnicas, né? Que eles ficam alucinados. E é muito legal. E cai naquilo que você falou do poder do som das palavras, não necessariamente na letra, né? E por isso que eu durante muito tempo, eu não dava bola mesmo pro significado. E é muito interessante que, por exemplo, tem um lado ruim, né? Porque, lógico, se tem um texto é porque o cara tá querendo dizer alguma coisa, certo? Tudo bem, isso já passou, tá, gente? Mas, assim, quando você ouve uma música que você não conhece a língua, e você cria uma conexão certa com aquela música, mesmo sem saber o significado. Por exemplo, quando eu ouvia uma música que chama Mungu, não lembro o compositor aqui. Mungu significa Deus. Eu fui descobrir depois de um tempão que eu estava cantando a música. Salif Keita. E eu falava, nossa, isso aqui me liga com… Aí eu falei, deixa eu procurar, que ele também fala francês. Aí fui procurar, ele é da África, né, francesa. Eu falei, tudo a ver com o que eu estava sentindo. Porque a língua, é lógico, ela tem um significado, as palavras têm um significado, mas a comunicação se faz de outras maneiras. Inclusive pelo som, não só pelo significado daquela palavra.
Sim, o corpo. Tem o gesto, tem o olhar, tudo, né? Tem tudo isso, né? Ô, Mônica, a gente esquece o tempo, a gente esquece do mundo quando a gente Fala muito, né? Eu adoro conversar com você, mas tem uma música aqui que você mencionou, que você compôs do Pé Quebrado, que eu vou querer ouvir. E a gente até pode encerrar com essa música, mas antes eu tenho mais uma pergunta. Você tem mais alguma pergunta? Porque talvez a gente vai ter que te convidar para vir outro dia, porque eu tenho várias perguntas. Ela tava no meu topo de lista. No meu também. Mas assim, para hoje eu tenho mais uma pergunta. Oba, vai lá. Vai também? Porque a gente já queria agradecer também, né? Queria agradecer muito. Só eu que tenho Mônica que agradecer Marsola, da Camerati, Casa de Cultura. Você pode encontrar Mônica por esse endereço aqui, que vai estar aqui embaixo. Legal. E também, não se esqueçam que estaremos aqui toda semana agora, com música em pessoa. Temos que se inscrever, assinar... Como que chama o negócio lá? Ativar o sininho do YouTube. Fernanda Potenza, muito obrigado mais uma vez. Tem sido um prazer. Mônica Marsola, muito obrigada por vir aqui. Obrigada. A gente vai escutar a música do Pé Quebrado, que você contou. Essa tem, obviamente, eu tô muito interessado na letra. E a letra quem fez foi porque assim, esse Júlio, meu amigo, eu sempre conto uma historinha pra ele. E ele vai no cerne. E eu falei pra ele, essa música tem que chamar de Pé Quebrado. Tá, e daí só antes de você cantar essa música, que eu tô muito curioso, mas eu quero saber, você falou uma coisa que eu gostei muito aqui, do que a gente vai cantar pra casa não cair. Depois de tudo isso que você compartilhou com a gente hoje, qual que você pensa que é o seu canto no mundo? Ai, que pergunta difícil. Eu acho que o meu canto... Você tá falando no sentido figurado agora? Eu que você entender. Com você. Qual é o seu canto no mundo? Mônica Marsola. Olha, o meu canto no mundo é lá o meu quintal, onde acontece um evento que se chama Cantos do Fundo. Então, é um lugar que eu gosto muito de ir e cantar. Cantar para fazer a criança dormir, ou cantar para me animar, ou cantar para as flores crescerem. Eu acho que meu canto no mundo, ele tá ligado a isso, a quem eu quero acordar com a minha voz. Que bom! É só emoção aqui hoje. E vamos terminar com música, então? Vamos lá. Ó, não sei se vou errar a letra, hein? Vamos lá? Então, vamos lá. De Pé Quebrado. De Pé Quebrado. Diz, no passo a confissão, swinga quebra o pé na divisão e vem sambar com a cara mais feliz. As dores vão ficando pelo chão e traz a fé que é hora de brilhar, que é hora de querer. Vai, desfruta a condição da pele, sol de cor, sine qua non, e canta aos nós do fundo da raiz, que a voz vai refletir o coração e faz o pé quebrar na direção de um vão que não se vê. Deixa o teu suor cair no meio da avenida pra justificar a fantasia sem igual que é a nossa vida, pra viver melhor a fantasia sem igual que é a nossa vida. A vida. Variedo, dariedo, dariedo, daria. Variedo, dariedo, dariedo, daria. Variedo, dariedo, dariedo, daria.
Obrigada. Olá, Fernanda Potenza, muito obrigado a todos. Obrigado, Cadu Aranha. Obrigado, Paulo, do Estúdio Teia. E a gente se vê em breve. Até. Música em pessoa. Valeu, gente. Valeu. Obrigada, Mônica. Obrigada a vocês, delícia, gente. Que delícia. A gente tem nosso editor aqui. O editor. Que fica... Inclusive assistir ao Na verdade, o editor ao vivo, né? Ele faz a edição ao vivo. O do corte ao vivo.